Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Renata Ferreira e a gente está aqui na nossa 31ª live do Start Leoa e já foram 31 lives que eu tô aqui conversando com vocês sobre empreendedorismo, maternidade, sobre receitas, dicas, enfim, sobre o meu dia a dia, sobre o meu curso, minhas alunas, enfim. Tudo que eu tenho para falar eu falo aqui nessas lives. Há 31 lives já, então tá muito bacana, gente. Muito bom ter vocês aqui. É muito bom poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória, poder incentivar cada uma de vocês. E é muito bom ouvir também o feedback de vocês, né? Quando acaba essa live, muitas pessoas chegam pra mim e falam. Ou então depois quem assiste no YouTube, tá? Que normalmente essas lives ficam salvas no meu canal do YouTube e o link tá aqui na bio do meu Instagram. Então acabou a live, eu já salvo direto no IGTV e depois ela vai pro YouTube, um dia depois, dois, enfim. Ela chega no YouTube. Então é muito bom poder compartilhar essa minha trajetória com vocês. Hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico, um assunto muito... primeiro eu vou falar que domingo eu não consegui fazer live, gente. Domingo aconteceram vários... a minha rotina mudou completamente aqui em casa e aí eu não consegui chegar a tempo para fazer live e as crianças estavam chorando, não deu para fazer. Mas aí hoje eu vim fazer a minha live, porque aí eu fico com mais ideias ainda, né? Eu perdi um dia de live e eu tenho agora várias ideias para falar com vocês. Então hoje eu vim falar sobre um assunto muito polêmico que aflige muitas pessoas, muitos empresários, muitas pessoas. Eu não falo só de empresários, não. Eu acho assim, qualquer pessoa que tem um conteúdo, algo para falar, alguma coisa relevante para fazer por alguém, para falar para alguma pessoa, passa por isso, porque tem sempre alguém para criticar. Então hoje nós vamos falar sobre haters. E o que são esses haters? Onde eles vivem, o que eles fazem, como se reproduzem, né? São pessoas maravilhosas, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Bom, haters, para quem não sabe, ao pé da letra mesmo, né? A tradução mesmo é odiador. Gente, que palavra feia, né? Para você categorizar alguém. É feio, mas é o que eles são. São pessoas com um discurso de ódio sobre você, sobre alguma coisa que você faz. Por exemplo, se você está ensinando algo para alguém e vem uma pessoa com esse discurso de ódio te criticando, falando sobre o seu jeito de falar, sobre o seu conteúdo ou sobre o que você vende, produto, serviço, falando de uma forma negativa, tentando realmente menosprezar o que você faz, te humilhar. Esses são os haters e isso existe aqui na internet demais, mas a verdade é que existe em qualquer lugar, tá, gente? Na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, haters, ao pé da letra, a tradução são odiadores, né? Horrível isso, mas é o que eles são. E deixa eu ver, o que eles fazem? Gente, o que eles fazem é isso. Você tá aí, né? Tá que nem eu aqui, abro uma live, passo um conteúdo, te ensino o que eu aprendi e depois 10 pessoas, 20, 100 pessoas gostam desse conteúdo, mas tem sempre um, né? Não dá pra agradar a todos, mas tem sempre um que dedica aquele tempo a fazer um discurso de ódio sobre você, a falar do seu jeito de expor a sua ideia, a falar mal do seu comportamento, a duvidar do que você está falando. Então, assim, sempre tem esse tipo de gente na nossa vida. Seja você abrindo uma live ou você simplesmente postando algo escrito, né, no seu feed. Você está sujeita a aparecer um odiador, um hater, para falar mal do que você está ali defendendo, o seu posicionamento, o que você acredita, o seu conteúdo, o seu estudo, enfim. Vai ter sempre alguém para te criticar de uma forma muito negativa, tentando te humilhar, tentando fazer você desistir. Então esses haters, eles vivem para isso. É sempre assim, quando você vê uma pessoa muito influente aqui na internet, né? Que aqui na internet fica tudo muito evidente, a gente consegue ver muitos haters, porque
acontece tudo muito rápido. Então você vê lá, uma pessoa muito influente postou alguma coisa, um conteúdo. E aí 100 pessoas vão estar lá falando, olha, isso me ajudou, bacana, obrigada, tal. Pô, isso daí mudou minha vida. E vai ter sempre um que vai falar, mentira, isso daí é conversa pra boi dormir. Tentei fazer desse jeito, não deu certo. Sabe? Como eu falo aqui, o meu conteúdo, assim como o conteúdo de qualquer pessoa, não é para todo mundo, certo? O que eu tô falando aqui vai servir para você, vai servir para outra pessoa, mas não vai servir para todo mundo. E essa porcentagem de pessoas, algumas viram haters, começam a te criticar, começam a tentar realmente te diminuir, te expor de uma forma negativa, seja na internet, seja no seu trabalho ou na sua casa, enfim, isso vai sempre acontecer. Então, esses são os seus odiadores. E assim, é muito chato você falar isso, mas assim, a gente temos vantagens com os haters, tá? Não é de tudo ruim. Não é de tudo ruim. Por exemplo, eu anotei aqui. Primeiro vamos falar sobre os haters de casa, gente. Isso daqui, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas você fala pra alguém da sua família, por exemplo, que você tá com uma ideia de montar um negócio, que você vai começar, sei lá, a dar aula, a vender algum produto, a, sei lá, modificar alguma coisa na sua vida, a fazer uma dieta, emagrecer. Tá, pronto. Vamos lá, um discurso mais tranquilo, que todo mundo já passou por isso. A pessoa chega pra alguém da família e fala, olha, eu tô numa dieta, tô tentando emagrecer, perder uns 3 quilinhos. Aí vem um hater de casa, olha como é que o hater de casa se comporta. Ah, que legal, você já tá emagrecendo, né? Pena que você... ou então fala assim, seu rosto é bonito, né? Pena que você, né, tá com esse corpo. Sei lá, será que você vai conseguir mais uma dieta, Renata? Nossa, você já foram quantas esse mês que não deu certo? Gente, esse é o hater de casa, é aquela pessoa que te bota pra baixo. Olha, a Marcinha tá falando aqui que ninguém da família dela apoia. Gente, isso acontece demais, tá, Marcinha? Isso daqui, olha, você não é a única privilegiada, tá? Porque as pessoas da família, elas são os piores haters que a gente tem. Eu anotei isso aqui porque quando eu comecei a fazer o conteúdo, a abrir live aqui com vocês, quando eu comecei a me expor, eu me surpreendi, porque eu esperava haters, claro que eu esperava. Eu esperava que viesse uma chuva de haters, mas desconhecidos. Eu não sabia que os haters que iam surgir, os primeiros, seriam amigos, grandes amigos, tá? Aqui em casa todo mundo me apoia. É verdade, aqui na minha casa, na minha família, que é o meu marido, meus filhos, realmente, minha mãe, essas pessoas me apoiam mesmo, tá? Essas pessoas realmente estão do meu lado. Mas o que mais me surpreendeu foi a quantidade de amigas que chegavam pra mim e falavam, Renata, você não acha que tá se expondo demais? Olha isso, gente. Eu aqui abrindo conteúdo, eu aqui colocando as cartas na mesa aqui de como eu faço minhas coisas, me expondo, mas pra ajudar. E as pessoas falando, você não acha que isso daí que você tá fazendo é o exagero da sua parte? Tipo, sei lá, quem é você pra fazer isso? Ou então, poxa, seu vídeo ficou legal, mas faltou isso aqui, né, amiga? Não tá bacana, não. Gente, que é isso? Esses haters são os que mais atingem a gente, porque são aquelas pessoas que a gente não espera que vira uma crítica tão pesada. Ou então, você descobre que essas pessoas estão se juntando pra falar mal de você. Isso acontece, tá? Esse complôzinho. Não pensa que é só desconhecido que faz isso, não. Às vezes quem tá na sua casa, ou quem é seu melhor amigo, sua amiga, que anda junto com você, tá falando mal de você por trás, ou pela frente também. Ao invés de te incentivar, te joga um balde de água fria. Gente, isso aconteceu demais no início. Olha, se eu fosse realmente... pela cabeça dessas pessoas, eu com certeza já teria parado aqui essas lives desde a primeira, mas eu já tô na 31ª. Então, na primeira live eu já tive problema com haters de casa. De casa que eu falo assim,
conhecidos, amigos, pessoas que eu não imaginava que iam me criticar. Então, assim, isso acontece, tá, gente? Você, às vezes, tá esperando receber crítica de quem você nunca viu, mas, às vezes, quem vai te criticar, sei lá, é a sua mãe, é a sua melhor amiga, é o seu marido, pode acontecer. Então, se prepara pra isso, tá? E o que você pode fazer com esse tipo de hater é realmente mostrar que a opinião dele naquele momento não mudou nada na sua vida. Você vai continuar seguindo com o seu projeto e o de menos que ele tá falando, gente, é sério, porque as pessoas vão falar, todo mundo vai falar. As pessoas sempre falam, você começou a vender, sei lá, bolo, joia, aqui a Marcinha vende semi-joia. As pessoas vão falar, ai amiga, vai vender semi-joia? Pra que isso? Ah, não, besteira. Gente, as pessoas falam, são cruéis, sabe? Não dão valor ao seu esforço. Então esses são os haters de casa, aquelas pessoas que você precisa de apoio e não te apoiam, te criticam, tentam te colocar pra baixo. Então, aqui a gente fala a mesma língua. Eu entendo o que você tá passando, porque eu passo por isso com frequência. Às vezes eu ando na rua, uma pessoa, eu queria ter coragem para fazer lives mostrando as minhas peças, mas já estou bolando umas coisas novas. Gente, faz live. Olha só, uma coisa na live, algo muito bom, né? Que eu aprendi fazendo live. Você tá aqui, você tá ao vivo, você sai falando o que vem na sua cabeça, o que as pessoas vêm falando com você. 2, se ficar ruim, você não salva. Você simplesmente não salva essa live. E quanto menos pessoas estiver te assistindo, melhor. Porque se você estiver fazendo uma live ruim para 50 pessoas, 100 pessoas, aí vai ser chato. Agora, se você estiver fazendo uma live ruim para 2, 3 pessoas, você exclui essa live e esquece, nunca mais falar disso. Passa para a próxima live. Esquece a live que for ruim e passa para a próxima. A minha primeira live, eu realmente deletei. Eu apaguei a live na hora, saí correndo, falei que live horrível. E aí no dia seguinte eu estava melhor preparada e consegui salvar, botei no YouTube e as coisas começam a fluir. Mas realmente, o hater, às vezes ele pode aparecer inclusive numa live para falar de você, para falar que o que você tá falando é mentira, para falar que uma peça sua é ruim, é feia, é de má qualidade. Então se prepara para esse tipo de coisa, tá? Tenha sempre algo para falar, ou então tem uma resposta pro hater, mas não dê muito ouvidos, porque não alimente esse discurso de ódio, não alimente, tá? Faz até ficar bom, com certeza. Porque perfeito, gente, perfeito até hoje não tá, e nem nunca vai tá. Eu nunca vou dizer assim, olha, essa live minha foi perfeita. Isso não existe, tá? Eu tenho um senso crítico assim, eu me cobro demais. Então imagina se eu fosse realmente esperar uma live sair perfeita para eu começar a postar, para eu começar a salvar no IGTV, para eu começar a postar no YouTube. Claro que não, gente. Aqui, seja generosa com você, seja generosa com o que você está fazendo. Se você está se esforçando, se você está dando o seu melhor, seja generosa com o seu resultado. Então a gente está aqui para ser generosa com o nosso resultado, tá? Porque tem muita gente ruim para falar mal da gente. Então, pelo menos nós temos que ser generosas. Então é assim que eu faço, tá? Nada demais. Ficou ruim, eu deleto. Deleto live tranquilamente, não me apego. Ficou boa, eu salvo e assim eu vou vivendo, tá? Então, faça isso também, Marcinha, é uma ótima dica. Live boa é essas lives assim que você faz para poucas pessoas. E aí, se ficar bom, você salva. E quando você salva, outras pessoas assistem. Então, às vezes, uma live que tem 5, 6 pessoas assistindo, você salva, aí 100 pessoas assistem. E aí é uma live que é segura, que você já achou boa, já o conteúdo é bacana. Se for uma live ruim, tranquilo, você apaga, tá? Mas seja generosa consigo, porque o hater, ele vai querer te humilhar, te colocar pra baixo. Então, pelo menos você tem que ter esse senso crítico assim, ok, tudo bem, nem tudo vai ser perfeito. Mas, sabe, tudo tem seu tempo. A primeira não vai ficar boa, a segunda mais ou menos, mas as coisas vão indo bem, tá? As coisas vão melhorando. Não é de tudo ruim, não. Então, o hater de casa é isso, gente. Ele solta uns venenos assim pra te magoar.
para te magoar, e o hater de casa normalmente sabe o seu ponto fraco. Chato isso, né? O hater de casa, ele sabe quando você tá mais sensível. Então ele vai pegar esse teu momento mais sensível para falar do seu projeto, para falar que a sua live ficou ruim, para falar, nossa, essa live você vai postar, tem certeza? Para tirar sua coragem. Mas não deixe isso acontecer. Porque é assim, gente, quando a gente se expõe, quando a gente coloca a nossa ideia, quando a gente começa a se movimentar, muita gente se incomoda. Se incomoda, não quer ver. Sabe aquela coisa assim, quero ver você bem, mas não melhor do que eu? Isso acontece. Isso acontece demais. Então fica de olho, porque o hater de casa, ele não tá te fazendo uma crítica pra fazer você melhorar. Ele tá te fazendo uma crítica pra te paralisar. Porque ele não quer que você seja melhor do que ele. Então fica de olho nisso, tá? O que o hater costuma causar, né? Quando você tem... Gente, quando você tem o primeiro hater, quer dizer que seu trabalho está incomodando as pessoas. Mas se ele está incomodando algumas pessoas, quer dizer que ele está realmente sendo visto. As pessoas estão te assistindo, estão recebendo o seu conteúdo, estão vendo do que você fala, sabe? Porque quando você começa a ter 1, 2, 3 haters, você está começando a movimentar. 1, 2, 3 haters quer dizer que, sei lá, 100 pessoas te assistiram e 1, 2, 3 não gostaram. Não gostaram e vão falar mal ali do teu conteúdo. Mas olha quantas pessoas estão te assistindo. Para você chegar a ter teu primeiro hater, quer dizer que seu conteúdo está realmente sendo significativo para algumas pessoas. E o hater, ele se incomoda. Ele se incomoda. Então o hater, ele serve para você medir aí, mensurar o quanto o seu conteúdo, o quanto você está entregando de conteúdo, quantas pessoas estão recebendo aquele conteúdo. Fora que, quando um hater começa a falar mal de você, nem todo mundo te odeia, tá, gente? Eu tô falando aqui da minoria. A minoria vai falar mal do seu conteúdo, mas a maioria vai falar bem. Então, quando o hater, você já deve ter visto, um hater falando mal de alguma blogueira, alguém influente aí. E aí, um hater manda um comentário, e aí 10 pessoas embaixo na mesma hora. Não, eu não concordo com você, e aí começa uma discussão, e aquilo tudo gera um engajamento. Outras pessoas acabam te conhecendo, porque uma pessoa falou mal de você, então as outras pessoas tudo querem saber quem é essa pessoa. O hater serve como um termômetro, isso mesmo, o hater serve como um termômetro. Quando você tem muito hater, quer dizer que muitas pessoas estão gostando do seu conteúdo, que você está atingindo muita gente. E aí você vai mensurando isso. Você tem um hater, ele vai falar mal de você, só que muitas pessoas vão falar bem. E ali aquela discussão na internet, ou sei lá, na fila do pão na padaria, vão falar, ih, aquela garota aí, ó, fala umas besteira. Aí outras pessoas vão falar, não, ela fala serviu pra mim, mudou a minha vida. Eu era assim, agora eu tô dessa forma. Aí outras pessoas vão ouvir e vão falar, opa, quem é essa garota? E aí vão querer ir atrás de você. Vão falar, ih, eu não suporto o jeito que ela fala, metida. Parece até que ganhar 6 mil reais em 2 horas, louca, mentirosa. Aí outras pessoas vão ouvir isso e vão falar, quem é essa maluca? Deixa eu lá ver. Aí vão começar a entender que faz sentido o que eu tô falando. E assim, gente, eu já ganhei muito público, muitas pessoas já chegaram até mim. Por quê? Porque pessoas duvidaram da minha palavra, duvidaram do que eu falo, e aí deu motivo para outras pessoas chegarem aqui no meu perfil, no meu YouTube e no Método Leoa. Gente, é assim, o hater, ele nem sabe, mas ele faz uma propaganda gratuita imensa. Ele é como se fosse, sei lá, ele trabalha de graça pra gente. Pensa nisso. Você tá aqui postando conteúdo, posta lá no YouTube, posta aqui no Instagram, no Face, e aí você já tem um público ali, umas pessoas já gostam do seu conteúdo, senão não estariam te seguindo. E aí vem um hater pra falar mal de você. Menina, isso bomba, isso faz, ó, movimenta teu Instagram, movimenta teu YouTube, movimenta teus anúncios, e aí mais pessoas querem saber quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que fala aí de trabalhar em casa com filho, quem é essa pessoa aí que vende semi-joia, quem é essa pessoa que, ó, entende tudo.
as pessoas começam a querer saber. Quando o hater fala mal, todo mundo quer saber de quem ele tá falando mal, para saber se é isso aí mesmo. Então você movimenta, você aumenta o seu engajamento, aumenta a sua autoridade, você começa realmente a trazer mais gente para curtir o que você fala, para te acompanhar, para abraçar sua causa. Claro que também vem gente que concorda com o hater. Vai ter sempre aquele meia dúzia de gato pingado que vai ficar a favor do hater. Mas pouco importa, sabe? Porque vai trazer mais coisa boa do que coisa ruim. Então isso acontece em qualquer situação, tá, gente? É o que eu falo. No trabalho físico, no online, na escola, na faculdade, na academia. Olha, isso acontece em qualquer lugar. Hater tá aí em qualquer lugar para falar mal de você, tá? Mas é através dele que você fica mais conhecido. Então, se aproveita do seu hater, tá? Aproveita ali do que ele tá falando de você. Se for uma crítica, assim, você analisa para ver o que você pode mudar. Mas, na maioria das vezes, o hater, ele fala coisas que não faz muito sentido. Ele só quer ali lançar o ódio dele. Só quer ali te maltratar, falar mal. A vida dele não é boa, então ele quer, sei lá, falar mal das pessoas. Só isso. Sem pé nem cabeça. E aí ele movimenta as suas contas de Instagram, Facebook, seu YouTube. E é uma maravilha, gente, é uma maravilha. Falando de verdade mesmo, quando eu comecei a ter hater, eu comecei a ficar muito mais conhecida. E aí a gente vai vivendo, né, com o hater e muito bem. Então, o que o hater não pode fazer com você? O que o hater não pode fazer? Ele não pode te paralisar, né? Ele não pode. O objetivo dele é te fazer parar. Parar o quê? Parar de malhar, parar de se alimentar bem, parar de vender semijoia, parar de avançar com o seu projeto, parar de dar curso, parar de vender bolo brownie, parar de... Enfim, ele quer te fazer parar. Ele quer... A vida dele não é boa e ele quer que a sua também não seja. Então, ele não pode conseguir te paralisar. Você precisa tomar as rédeas dessa situação. Então, quando você tem um hater, as atenções estão mais voltadas para você. As pessoas estão te observando mais. Claro, tem um monte de gente falando mal de você. Um monte que eu falo, gente, é a minoria, tá? Continuo falando aqui. Tem uma porcentagem de pessoas falando mal de você, do seu trabalho, do que você faz. E o que acontece? Tem mais pessoas te olhando. Olha a chance que você tem de mostrar o seu conteúdo, de mostrar o seu produto, de mostrar o seu serviço de uma forma íntegra, genuína, começar a reverter, sabe? A converter esse público que tá te olhando ali porque um hater falou mal de você, a virar seu fã. Então, esse hater, ele atraiu um público para você e você ali vai estar fazendo só um trabalho de conversão, de fazer aquele público que tá te olhando, já com o olho assim, tipo, o que será que essa mulher vai fazer? Mas aí se surpreende, porque se você é genuína, sabe? Se você não tá mentindo, se você tá aqui na internet, se você abre o jogo legal quanto o que você quer fazer, seu projeto, seu curso, sobre seus produtos que você vende, enfim, seja o que for. Se você faz de forma genuína, as pessoas vão perceber isso. E o hater, ele vai perdendo a força. E você vai ganhando autoridade, vai ganhando mais seguidores, vai ganhando mais pessoas que compram a sua causa, que andam junto com você, que vai caminhar ali contigo. Então, aparecer um hater, você não pode paralisar. Quando aparece um hater, é a hora de você realmente sobressair. É a hora que você precisa aproveitar e realmente focar no que interessa, converter essas pessoas que estão te olhando ali, procurando os seus defeitos e mostrar para elas que não é bem assim. Que não é porque uma pessoa não gosta do que você faz, que o que você faz não é certo, que o que você faz não é digno. Então, o hater, ele serve para muitas coisas. Ele começa lá com um discurso, né? Vamos lá voltar para relembrar. O hater, ele começa com um discurso de ódio, ele é um odiador. Ele é uma pessoa que tá ali, amargurada, querendo falar mal das pessoas, querendo falar mal do seu conteúdo, do seu produto, fala mal do que você vende, fala mal da sua pessoa, do que você é, fala mal do seu cabelo. Enfim, o hater, ele não tem muito filtro, ele vai falar mal. Ele
ele apenas quer isso. Então, esse é o hater. O que ele faz? Além de falar mal, ele tenta te diminuir, ele tenta te fazer desistir, ele tenta fazer com que outras pessoas abracem a causa dele, com que outras pessoas te odeiem também. Ele quer aumentar lá os seguidores dele, né? Ele quer causar polêmica. Então, ele tá aí na internet, tá aí na sua casa, ele tá em qualquer lugar pra isso, tá? Pra mim, o hater mais nocivo é o hater de casa. É aquele hater que você às vezes dorme com ele, que é a sua mãe, que é alguém da sua família, que é a sua melhor amiga. Então, esse hater de casa você precisa realmente tomar muito cuidado. Esse hater de casa, inclusive, ele é diferente de todos os outros que eu já falei aqui, tá? Você não precisa se aproveitar dele. Ele não é o tipo de hater que ele vai te trazer uma coisa muito boa, sabe? No sentido de... igual o hater que aparece na internet mesmo pra falar mal do seu produto, do seu serviço, que as pessoas estão te olhando ali, e aí você consegue converter essas pessoas. Mas o hater de casa é aquele tipo de pessoa que é melhor você se afastar, porque não vai te fazer bem. Porque o hater de casa, ele sabe muito, ele conhece de você, ele conhece seu ponto fraco, ele sabe quando você não tá bem, quando você tá ali numa situação mais difícil, e ele vai usar aquilo para tentar realmente te deixar muito mal, muito para baixo. E provavelmente, se você não abrir o olho, ele vai te fazer desistir, ele vai te fazer paralisar. Então, o hater de casa é aquele hater mais nocivo, ao meu ver, tá? Na minha experiência aqui, é o hater que eu não quero na minha vida. É aquela pessoa que não me agrega em nada. Eu não aprendo nada com o hater de casa. Ele só tenta realmente me diminuir e me fazer desistir. Então, fiquem de olho no hater de casa, gente. Isso daí é muito sério, tá? Porque ele realmente pode paralisar. Ele te conhece. O que o hater costuma causar, né? O hater, ele causa uma conversão também de pessoas. Ele causa um movimento nas suas redes sociais. Ele causa um movimento no seu YouTube, nas suas lives. Entra um hater aqui pra falar mal de mim, vai ter assunto, né, gente? Vai falar mal de mim, vamos ter assunto. Vai ter pessoas que vão ser a meu favor, vai ter pessoa que vai ser a favor do hater, e a gente vai ter assunto ó, pra falar. E é assim, o hater, ele movimenta, ele trabalha pra você. Ele nem sabe disso, mas ele trabalha pra você. Ele faz você ficar lá no topo dos comentários. Porque ele começa a falar mal de você em grupos, ele começa a falar mal de você em lugares que você não tem nem acesso. E as pessoas que você nem conseguiria chegar sem ele, começam a ouvir falar do seu nome. Então, o hater, ele pode ser útil para fazer, para você ter mais pessoas te seguindo, para você ter mais pessoas te vendo, ter mais autoridade. Então, assim, nem de tudo é ruim, tá? Ter hater é muito bom também. Movimenta muito bem seu Instagram aqui, um anúncio, qualquer coisa, porque vem sempre alguém te defendendo depois, então isso é muito bacana. Que aí o hater começa a perder a força. E aí, o que o hater não pode fazer, eu já falei aqui, ele não pode te paralisar. Quando alguém fala mal de você, é porque tem outras pessoas olhando ali o que ele tá falando, né? Ele não vai falar sozinho, ele fala mal pra alguém. E quando essa pessoa que ele tá falando mal chegar pra você e querer ver aqui no teu perfil quem é você, o que você fala, é hora de você converter essa pessoa pra você. O hater falou mal de você, essa pessoa chegou pra você e aí ela vai ver que você tá falando tudo de forma genuína, e aí é hora de converter essa pessoa e essa pessoa virar uma fã e ali abraçar sua causa, andarem junto. Gente, hater vai existir em qualquer lugar, qualquer lugar. Hater, ele nasce com você e vai pro resto da sua vida, tá? Você muda de um para outro. Hater não acaba. Você pode, sei lá, um hater pode desistir de falar mal de você, já vai vir outro e outro. E é isso, todo mundo que começa um projeto, começa a se expor aqui, principalmente na internet, que, né, a gente fica muito exposta. Então, a gente também está exposta a críticas e também elogios, que é muito bom. Mas críticas a gente ouve,
Mas quando a crítica é construtiva, é diferente. O hater, ele não faz uma crítica construtiva. Ele tenta realmente desmerecer o seu trabalho. Ele tenta fazer com que as pessoas duvidem de você, da sua palavra. Então, assim, ele realmente quer te fazer mal. Mas tem alguns jeitos de reverter isso que eu já falei aqui, né? Realmente tentar converter essas pessoas que estão aí te olhando por causa dos haters. Então, isso foi um assunto bem legal que eu aprendi durante essa caminhada de empreendedora. Principalmente aqui me expondo na internet. Principalmente quando eu comecei a quebrar a cara, né, com algumas amigas. Comecei a ficar... realmente ter uns haters de casa, haters de amizade mesmo. E aí a gente se assusta e eu tô aqui pra falar sobre isso. Sobre como que você não precisa se surpreender mais com isso. Existe, gente, existe e tem saída, tá? Então é isso. Não paralise, continue, segue seu propósito, tá? Se for digno, se você realmente tem algo digno pra falar, pra fazer, não desista por isso, porque é muito pouco pra você parar, tá? Motivo nenhum pra isso. Então, essa live vai ficar salva no YouTube e salva no IGTV. Aqui no meu Instagram, no meu perfil, na bio, tem o link do meu canal do YouTube. Lá vocês vão clicar e tem lá acho que 70 ou mais vídeos que eu fiz em 2 meses. Gosto de falar, né, minha gente? Tem ou não tem hater? Claro que tenho. Claro que tem 70 vídeos em 2 meses, o hater fica louco. Mas não tem jeito, gente. Se a gente quer fazer algo relevante, a gente tem que passar por isso. E a gente tem que realmente saber lidar com essa situação. Sair bem disso, tá? Senão as pessoas começam a se aproveitar da nossa fraqueza. E não é que a gente não tenha fraqueza, tá? Porque é muito chato quando a gente vê um hater falando uma coisa muito ruim da gente, porque eles são cruéis. Mas calma, que tem jeito. Tem jeito e converte em pessoas, seguidores e pessoas que vão abraçar a sua causa, tá? Seja verdadeiro e genuíno aqui na internet. E em qualquer lugar, tá, minha gente? Em qualquer lugar. Na escola, no trabalho, qualquer lugar. Seja verdadeiro e genuíno. Que aí o hater vai ficar, ó, com a cara no chão. Ele que vai sair como mentiroso. E é isso que a gente quer, né, gente? Se a gente tá aqui falando coisa boa, tentando ensinar alguma coisa, então vamos desmascarar esses haters aí. Mas não adianta, tá? Vai sempre existir um. Mais de 24 mil visualizações. Mais de 24 mil visualizações dos vídeos lá do YouTube. E óbvio que tem hater, né? Óbvio. Mas, gente, e você acha que eu paro? Sexta-feira eu tô aqui de volta. 21 e 21. Sexta e domingo, tá? Então, assim, continua, porque um hater não pode paralisar. O hater vai movimentar a sua conta, a sua vida e seu projeto, tá? E tá maravilhoso. Eu amo estar aqui com vocês, mesmo com uma pequena porcentagem de haters. Eu amo poder falar pra vocês toda a minha experiência, tá? Fiquem com Deus e a gente volta a se encontrar na sexta-feira, 21 e 21, com o Ser Hater, tá? Beijo, até já, até sexta. Tchau, tchau.